dispõe um pouco do seu tempo para me ouvir falar, para aceitar as sementes de Deus na sua vida, através da minha vida. E a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior, né, falando de como a gente pode conhecer o Senhor através da palavra, através da leitura da palavra. E a parte mais gostosa de conhecer Deus, assim, e saber quem Ele é nesses níveis, no nível da intimidade e no nível da palavra. Da intimidade que eu falo do diálogo com Deus, né, você ativando a sua vida espiritual, tendo uma conexão com Deus através do seu diálogo, das suas conversas e através da leitura da palavra, recebendo dele o discernimento, recebendo dele o entendimento com o auxílio do Espírito Santo. Então, Como eu estava aqui, eu não abri, porque ele falou que onde estava o Felipe, falou que ele estava declarado. Ah, então parabéns, filha, é isso mesmo. A mãe tá gravando um vídeo aqui, é minha pequena. Obrigada por avisar ele, tá? Vai lá brincar. Vamos iniciar, eu e você. Esse momento é através de uma oração. Quer orar com a mamãe? Então senta aí para orar. Pode sentar, orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar semeando a sua palavra, Senhor. Que muitas vezes a gente espera o tempo perfeito, Jesus, para trazer algo que o Senhor tem nos alimentado. Mas eu estou aqui, Senhor, dedicando esse tempo para semear na vida das pessoas aquilo que o Senhor é na minha vida e na minha casa, através da sua palavra, do seu conhecimento de quem tu és. Fala conosco, Senhor. Fala com a gente através da sua palavra. Fala comigo e com essa pessoa que está do outro lado do vídeo, assistindo esse vídeo, Senhor. Fala conosco. Amém. Vamos lá, no vídeo anterior eu coloquei a explicação de 1 João, né, que fala: no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, né? E o verbo se fez carne e esteve entre nós. Quem é o verbo? O verbo é a palavra, a manifestação de Deus. E a manifestação de Deus, sendo a palavra, é Jesus Cristo materializado em carne. Então aí eu expliquei que tudo se inicia através da palavra, né? E que a palavra, ela é viva em nós, né? Ela é o Espírito de Deus manifestando em nós. Toda vez que a gente traz a palavra, a gente está trazendo a força espiritual daquilo que não se materializou, que está em nós, que não se materializou. E quando a gente começa a falar, a gente começa a materializar aquilo que é vivo, que é a palavra. Então, tanto você pode usar a palavra para amaldiçoar, quanto para abençoar, né? E essa palavra, a palavra, ela tem muito, muito poder, né? Muitas vezes as pessoas falam: aquela pessoa só fala, ela fala, mas não vive. Mas muitas vezes aquilo que ela está falando, ela já está materializando uma realidade espiritual dentro dela, né? Então as obras, elas, quando essas palavras são verdadeiras, quando elas são sinceras de dentro da sua alma, ela se materializa, ela se torna real. Assim como foi Jesus Cristo para nós, né? Uma manifestação da sua palavra, da palavra de Deus. Dentro disso, dentro dessa lógica, a gente vai perceber que existem níveis de conhecimento que nós alcançamos na nossa intimidade com Deus, né? O gostoso da Bíblia é que ela é dividida por partes. E essa estrutura que a Bíblia é dividida também nos orienta um caminho. Então a estrutura da palavra, a estrutura da Bíblia, ela é dividida em partes que nos leva até esse nível, né? Esse nível onde Deus deseja que nós todos participamos, que é ter a consciência de Cristo, ou seja, ser igual a Ele, viver uma sabedoria, um entendimento que Jesus viveu, que é o nível de um entendimento apostólico da palavra. O que é um nível de um entendimento apostólico? É participar da orientação que Jesus teve, do conhecimento que Jesus passou aos apóstolos, sendo um conhecimento pleno da palavra de Deus, que nos leva a um nível maior de libertação, de governo, de identidade. Então eu vou trazer para vocês essa estrutura, essa divisão, não assim no nível teológico ou alguma coisa assim, mas algo mais próximo de mim, de você, numa divisão mais simplificada da palavra, né? E explicar para vocês essas partes, essas etapas, esses processos. Porque os apóstolos, eles não tinham a Bíblia toda completa para conhecer Deus, eles tinham o Velho Testamento, eles tinham só os livros antigos, né? E ali o Espírito Santo revelava a eles a presença da promessa, que é Jesus Cristo, do início ao fim das Escrituras, né? Hoje a gente tem o cumprimento da sua palavra de forma mais completa, né? Que foi a vida dos 12 apóstolos, cumprindo ali o conhecimento de Jesus. Então essa divisão, ela acontece em 5 partes, né? Os livros de Moisés, os livros históricos, a sabedoria, os livros de sabedoria, depois vem os livros dos profetas e o Novo Testamento. O que esses livros apontam pra gente? Aponta
esses níveis, esse processo de conhecer Deus que também está fundamentado dentro dessas divisões desses livros da Bíblia. Quando a gente conhece Deus através do início ali da palavra, né, que é o livro de Moisés, a gente tem contato com a Gênesis, né, ou seja, a gente tem contato com a semente. A semente da palavra, né, que é o início ali, que é o ouvir falar de Deus. Então esse é o primeiro nível de conhecimento que eu e você tem, porque se nós nascemos nessa nação, uma nação onde que o evangelho é conhecido, a palavra de Deus é conhecida, né, nós já ouvimos falar de Deus, nós crescemos dentro de uma cultura que nos permite se aproximar do cristianismo e já ter esse nível de conhecimento de Deus, que é o ouvir falar. Quando a gente tem contato ali com os livros com os livros de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a gente vai conhecendo a semente da palavra, né? A semente do conhecimento da palavra de Deus, né? Então a gente vai ter contato, por exemplo, sobre como que funciona a nossa estrutura, né? Quem somos nós frente ao Criador, né? Qual foi a solução que Deus trouxe ali desde o início da criação. Deus já apontou a promessa, Deus já apontou Cristo ali desde o início da criação. Então a gente tem esse nível de contato com a palavra nos livros de Moisés pelo ouvir falar. Aí a gente entra nos livros históricos, a gente tem algumas identificações com a vida, por exemplo, com a vida de Esther, com a vida de Josué, né? A gente começa a se identificar com aquela história e se apaixonar por aquela história, e aí Deus nos prepara para entregar mais dele, uma porção mais íntima dele, porque primeiro o ouvir falar, segundo a história. Depois da história ele vê o seu interesse, a sua sede por conhecer mais de Deus, e o que ele vai te dar como porção de conhecimento dele? A sabedoria, o saber viver, o ter contato com a sabedoria, e nisso ele vai te levar aos livros de sabedoria, que seria Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e os Cânticos dos Cânticos, que foram escritos por Salomão. Né? Então a gente vai ter contato, porque a sabedoria ela é uma preparação para Deus te levar a um nível profético, a um nível onde ele traz, ele te convida para a promessa de forma muito pessoal, né? Ele te convida para a promessa de forma muito pessoal. Então, na nossa vida pessoal, a gente também vai galgando esses níveis, né? A gente também ouve falar de Deus, depois se conhece a história do Deus do qual a gente serve, ou pela igreja, ou pela nossa religião, e a gente chega a um nível de sabedoria, porque através das nossas frustrações, da vida que idealizamos, a gente vai alcançando sabedoria em Deus de como viver, né? Na nossa maneira também, na nossa vida pessoal, de como a gente olha para os nossos pais, né? A gente conhece também dentro da história do livro de Moisés, dentro dos livros históricos, a gente conhece também a lei do Senhor, né? De como a vida é regida através dessas leis, né? E aí a gente entra nesse nível, que é o nível da sabedoria, onde Deus traz um conhecimento de quem Ele é de forma muito genuína, né? Que é uma linguagem mais simbólica, mais profunda, que nos leva a uma reflexão profunda sobre nós mesmos e quem nós somos em Deus, né? A gente tem contato ali com a história de Jó, que era um homem justo, ele seguia as leis tudo certinho, mas ele foi tocado profundamente, toda a sua vida foi tocada pelo inimigo, né? E aí ele diz: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu tenho intimidade com Ele, porque nas provações de Jó, ele tem um conhecimento íntimo de quem Deus é, e Deus entrega para ele essa porção de sabedoria, né? E aí a gente vai ter essa preparação que Deus nos leva no conhecimento dele, para nos apresentar a profecia da sua promessa, né? Para nos levar a um tempo profético, né? Antes desse conhecimento de Deus profético, a gente vive também o nível pastoral, né? Que é, por exemplo, aquele sentido assim: eu vou na igreja aos domingos, eu vou comungar com os irmãos, eu vou tomar uma ceia com os irmãos, eu faço a minha reza, eu faço a minha oração na minha intimidade, e você vai vivendo. Eu tô tendo mais sabedoria para me viver, né? Para me viver a minha vida. Então, quando eu preciso do Senhor, eu chamo, Ele responde, né? A gente ainda tá naquele nível almático com o Senhor, né? O nível onde que Deus é o nosso pastor e nós somos a ovelhinha, né? Ele mantém a gente ali naquele cerco. Por quê? Porque as ovelhinhas obedecem à voz do pastor. Então ela obedece à voz do pastor, ela se mantém cercada dentro daquele aprisco e ela ouve a voz do pastor, ela conhece ele por sua voz, né? Mas Deus quer nos manter somente ovelhinha? Não, Deus quer que a gente cresça espiritualmente, né? E aí Deus vai nos apresentar o quê? O tempo profético, o nível profético da sua palavra, que é através da introdução dos livros
dos profetas, né? Que a vida é dos profetas Isaías, Jeremias, né? E traz um pouco de Daniel, né? Enfim. Aponta o profético. O que o profético faz? O profético denuncia o pecado, abre caminho. Ele abre o caminho para quê? Para que Jesus apareça, né? A gente tem uma constatação desse nível profético que antecede esse nível com Jesus, né? Que é o tempo apostólico, através da vida de João também, que eu li lá no primeiro livro, né? Que é no vídeo anterior, que é o quê? Aquele que abriu o caminho para Jesus chegar, né? Ele veio como o profético, né? Ele veio anunciando como Elias, ele veio denunciando o pecado, ele veio convidando as pessoas a um nível de conversão em Deus. Porém, Deus queria que parasse por aí? Não. Deus queria nos levar a um tempo apostólico, né? Então ele abriu o caminho para que Jesus chegasse ao conhecimento pleno da palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus, num nível de conhecimento total, vivendo a consciência de Cristo, onde que nada, nenhum domínio deste mundo pode governar a nossa alma. Que é esse nível que a gente vai chegando aí, depois que vai anunciando o profético, a gente chega no quê? No Novo Testamento, que é o conhecimento da palavra de Deus, de Jesus Cristo, nos convidando a uma nova vida, a renunciar ao passado, para que a gente viva o futuro em Deus, a gerar um novo ser no nosso espírito, que seria o batismo com o Espírito Santo, né? Que seria o batismo nas águas, que aí é um assunto bem complexo e amplo, né, que dá pra mim abrir em outro vídeo para vocês, mas eu queria assim trazer nesse vídeo, preparando vocês aí para as nossas próximas etapas, que a Bíblia ela é dividida nessas partes e que essas partes nos convida a viver também níveis de intimidade. Níveis são esses: ouvir falar de Deus, depois se achegar às histórias da promessa, né, que é através dos livros históricos, depois contato com a sabedoria de vida, aprender a viver com todas as leis que o Senhor deixou para nós. Depois da sabedoria de vida, se achegar a um nível mais profundo com Deus, que é um nível profético, a gente sair daquele conhecimento raso de quem Deus é. Agora eu tenho todos. Agora sim, muito lindo. Depois eu vou ver cada um. E se achegar num nível mais profundo com Deus, que é o profético, né? Que é esse nível que o Senhor fala, que o Senhor começa a nos convidar a ter mais intimidade, mais tempo de oração, a profetizar. Eu determino em nome de Jesus que a minha vida vai ter um rumo diferente, ou profetizar a palavra do Senhor, proclamando a palavra do Senhor nas suas orações, né? Para depois, e também dentro disso o Senhor começa a nos apontar o que no tempo profético? O nosso pecado, as nossas falhas, nos levando, nos preparando para receber a mentalidade de Cristo através do Novo Testamento, né, filha? Através do conhecimento de Jesus Cristo. É isso, gente, um beijo grande, Deus abençoe, e o que você vai falar? Fala assim, ó, se inscreva no canal. Inscreva no canal. Amém, Deus abençoe. Se inscreva.